estava pensando nesses atributos da sabedoria descrita na primeira leitura que nós ouvimos hoje na missa. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos inteligentes, os puros e os mais sutis. Quantos atributos maravilhosos! Se não me falha a memória, eu contei 20. Vamos contar de novo para ver se é tudo isso mesmo, se o padre contou errado? Conte com o padre. Na sabedoria há um espírito, primeira virtude, inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros e os mais sutis. Foram 22, 24. 22 e 24, eu contei 22, mas aqui que seja 22. Vamos dizer que seja 22, ou que seja 24, ou que fosse 20. Né? Olha que descrição que faz do espírito da sabedoria. Com todos esses atributos, a sabedoria aqui descrita não é só um dom. Tanto é que já está escrito logo na primeira linha. É um espírito inteligente. Olhando todos esses atributos, a sabedoria, então nós podemos dizer que nesse princípio a sabedoria é o próprio Deus. O próprio Deus. Porque que ser espiritual ou que ser tão iluminado teria todos esses atributos? Nenhum outro, a não ser Deus. Nenhum outro a não ser Deus. E é interessante porque o livro do Eclesiástico, ele vai dizer que a personificação da sabedoria é Salomão. Que Salomão é a personificação da sabedoria. É como se ele dissesse assim, isso para o livro do Eclesiástico, é como se ele dissesse assim que a sabedoria se fez gente na pessoa de Salomão. Mas nós podemos ir mais além. Nós podemos ir mais além do que o livro do Eclesiástico. Nós podemos dizer que a sabedoria se fez carne na pessoa de Jesus, o Verbo eterno encarnado. Como a gente diz, Deus se fez carne, Deus se fez gente. Nós podemos dizer, a sabedoria se fez carne em Jesus. Por isso esses atributos são profundos, são significativos. Versículo 25 diz assim: ela é um sopro do poder de Deus. Um sopro do poder de Deus. Uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus, a imagem de sua bondade. A gente vai lendo esse texto, a gente vai descobrindo coisas extraordinárias. É um livro que vale muito a pena a gente meditar, a gente ler, porque tem essas características, alguns atributos que atributos de Deus,
e que ao mesmo tempo se mistura à realidade humana. Igualzinho o nosso Deus. Ele é divino, todo-poderoso, eterno, criador de todas as coisas, e convive conosco, convive com nossa humanidade, convive com as pessoas. Deus é Deus de relação, Ele se relaciona com os seus filhos. Ele se relaciona conosco. Somos nós que muitas vezes não percebemos a sua presença e nem estamos abertos a um relacionamento próximo com Ele. Mas Ele é um Deus que se relaciona e vai se revelando e vai se mostrando, conforme é descrito aqui no livro da sabedoria. Deus, Ele se relaciona conosco. Ele vai revelando a sua beleza. Como diria Santo Agostinho, se os nossos olhos se encantam ao contemplar uma obra de arte, imagine como não nos encantaria se a gente pudesse ver o autor da obra de arte. Aquele que é a beleza em si mesmo. Aquele que é criador da beleza. Se os nossos olhos se encantam ao ver a beleza da obra criada, imagine como nós não nos encantaríamos estando na presença de Deus, podendo ver Deus. Isso é extraordinário, porque Deus prometeu a Moisés: nenhum ser vivo, nenhuma pessoa que esteja viva sobre essa terra poderá ver a beleza existente em Deus. Porque os olhos não aguentariam. Nós não aguentaríamos olhar para tanta beleza. É tanta beleza que ofuscaria, os nossos olhos. Nós não teríamos condições de olhar. Um exemplo disso é só a gente parar para olhar para o sol. Alguém consegue olhar mais de 2 minutos para o sol? A gente olha pouquinho tempo, já queima o olho da gente. Então, imagine como seria, se é assim, a gente se sente assim, olhando para o sol, imagine como a gente se sentiria olhando para Deus. E o que é bonito na descrição do livro da sabedoria, é justamente isso, é que Deus vai aos poucos revelando a sua presença, Ele vai aos poucos revelando a sua glória, a sua graça, vai manifestando aos poucos. Porque, como disse, se Ele manifestasse tudo, nós não aguentaríamos. Nós não sobreviveríamos se Ele manifestasse tudo. É importante a gente contemplar essa realidade. Deus vai revelando e vai revelando em Jesus, o Verbo eterno feito carne que veio morar no meio de nós. No Evangelho, algumas considerações. Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele está percorrendo algumas aldeias, algumas cidades, antes de chegar a Jerusalém. E aqui, no texto que nós ouvimos, no capítulo 17, os fariseus perguntam a Jesus do momento em que o reino de Deus vai chegar. Importante a gente refletir, o que esperavam os judeus sobre o reino de Deus? Eles esperavam que o reino de Deus fosse alguma coisa parecido com o reino humano, em que um rei todo-poderoso com um exército grandioso iria dominar todos os povos e eles seriam verdadeiramente livres de todos os povos e de tudo aquilo que os reis da terra faziam para destruir as pessoas. Então, como eles viam os reis fazendo uma destruição muito grande, eles esperavam que fosse chegar um rei maior, mais poderoso, e que fosse acabar com todo aquele sofrimento. E portanto, é por isso que eles fazem esta pergunta: que momento vai chegar o reino de Deus? E aí é daí que vem essa ideia que hoje tem também no meio de nós, que o reino de Deus
é uma realização puramente política. Não, o reino de Deus não é uma realização puramente política. Como não era no tempo de Jesus e não será quando ele vier na segunda vez. Aí que Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Vejam como que esta frase de Jesus é significativa. O que significa Jesus dizer que o reino de Deus está no meio de vós? Ele está dizendo que o reino de Deus é Ele mesmo. Assim como eu disse que a sabedoria lá descrita no Antigo Testamento, a primeira leitura que nós ouvimos, é a pessoa do próprio Deus, aqui também, o reino de Deus é a pessoa de Jesus. E acolher o reino de Deus na perspectiva de Jesus significa acolher todo o seu ensinamento, acolher todo o seu projeto de vida, aceitar a sua proposta de vida e viver segundo aquilo que Ele está ensinando. Ele está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dias virão em que não mais poderão ver isso que vocês estão vendo. Em outra passagem, Jesus diz: muitos olhos desejaram ver. No Evangelho de Lucas mesmo, a gente viu esses dias. Muitos olhos desejaram ver o que vós estáis vendo. Muitos ouvidos desejaram ouvir o que vós estáis ouvindo. Não viram e não ouviram. E Jesus chamou a atenção na ocasião: vós que veis e ouvis, não acreditais. Muitos desejarão ver. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis mais ver. Eu pregava numa das homilias da missa de domingo. Se fosse tirado de nós a oportunidade de participar da Santa Missa, ou que não fosse tirado, mas suponhamos que aqui na cidade de Porto Feliz nós tivéssemos somente um lugar onde tivesse missa e tivéssemos um único padre. Esse lugar fosse retirado de nós, fosse lá, uma comunidade distante aqui da paróquia, lá no Glória. E tivesse missa só lá. Fosse uma missa por mês. E tivesse só um pobre padre que rezasse a missa lá. Um velhinho surdo, cego, gagá. Mas que fosse o único padre, que não tivesse mais nenhum outro. Eu perguntei: será que nós faríamos todo o esforço possível para irmos na missa, da única missa, do único padre que existisse no território de nossa paróquia? Será que nós faríamos todo o esforço possível para ir na missa? Ou será que a gente daria como desculpa assim: é tão longe? Afinal de contas, o padre é velho, é gago, é surdo, é cego. Eu não vou na missa desse padre velho, não. Vou ficar sem missa mesmo. Vou rezar aqui em casa e pronto, está tudo resolvido. Não vou na missa. Mesmo sabendo que fosse a única missa e a única oportunidade que a gente tinha de ir na missa. Pois bem, hoje nós temos missa todos os dias. Aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu rezo 2 missas todas as noites. Eu rezo essas das 18 e rezo umas 20 horas, numa comunidade. E muitas vezes, tanto nessa missa quanto nas outras missas, o número de pessoas são bem pouquinho. Bem pouquinho. E o que estou querendo dizer com isso? Dias virão que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dias virão em que não teremos mais oportunidade de participar livremente, com as portas abertas, de uma Santa Missa.
E neste dia irão sobreviver aqueles que fizerem verdadeiramente uma opção por Jesus. E aqueles que não fizeram opção por Jesus não irão sobreviver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha do lado do outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Olha como que é colocado a tradução: ser rejeitado por esta geração. E eu sinto muito em dizer, e sinto muito em constatar que esse dia já está chegando. Porque aqui no contexto do Evangelho de Lucas, está falando do mistério da paixão de Jesus, que Jesus iria sofrer o mistério da paixão. Só que depois de 2000 anos que passou desse mistério da paixão, a nossa geração, o nosso tempo hoje, em pleno século 21, Jesus, nosso Senhor, é rejeitado. Se colocaram homens, o ser humano colocou-se no lugar de Deus. O ser humano colocou-se no centro. E está buscando para si todas as atenções, deixando Deus, nosso Senhor, de lado. Então, o que nosso Senhor está nos dizendo que vai acontecer no seu dia, naquele grande e glorioso dia? A nossa geração, no nosso tempo, não está muito longe de ver isso acontecendo. Porque cada vez mais, se a gente observar a nossa sociedade, cada vez mais estamos deixando Deus de fora. Cada vez mais estamos virando as costas para Deus, para assumir coisas que não são do Evangelho e que também não são o que Jesus desejou. É por isso que nós precisamos de novo fazer a nossa opção por Jesus. Fazer a nossa opção por Jesus significa optar por tudo aquilo que Ele ensinou. Sem descontos. Sem aquele jeitinho brasileiro. A gente tem essa mania, a gente vai dando um jeitinho, vai dando uma ajeitadinha aqui, vai dando outra ajeitadinha ali. Eita, povo para pedir desconto é o povo brasileiro, né? Mas para Jesus, tá certo que algumas coisas a gente acha que é muito caro mesmo, tem algumas coisas que a gente tem que pedir desconto mesmo. Mas para Jesus não tem desconto. Nós queremos também desconto nas coisas de Deus, que dá uma ajeitadinha, dá uma facilitada. Dá uma melhorada, deixa mais suave. Porque isso tudo é muito radical, isso tudo é muito firme, isso tudo é muito forte. Não tem como. O reino de Deus não virá ostensivamente do nada. Ele já está. Ele já está. E se Ele está, nós precisamos perceber a sua presença e acolher com o coração aberto, nos deixar transformar pelo seu reino e pela sua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos convença e nos converta para que nós possamos seguir verdadeiramente os seus passos e não deixar que as dificuldades nos assuste ou nos afaste de Deus. Mesmo nas dificuldades, sigamos os passos de Jesus. Porque esta é a única opção que nós temos. Nós não temos uma segunda chance, nós não temos uma segunda opção. É a única opção. Ou seguimos, ou seguimos. Não tem outro jeito. Que o Senhor nos convença que Ele é a nossa única solução para as dificuldades que o mundo enfrenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.